Nós quisemos, no dia 1º de dezembro de 2010, ressaltar o sentimento de solidariedade que a gente achou que estava um pouco perdido. O 1º de dezembro ele tem o nome de Dia Mundial de Luta contra a AIDS, mas ele está muito além da prevenção. Ele foi criado numa época em que, infelizmente, a gente não tinha avanço tecnológico para garantir qualidade de vida e tempo de vida para as pessoas que viviam com HIV/AIDS. E com o passar do tempo, com o avanço tecnológico, a gente passa a ter uma outra face da epidemia. Passa a ter uma epidemia que tem um controle, uma doença que se torna crônica, né? A gente vai diminuindo o estigma de morte e nós fomos só falando de prevenção no dia 1º, prevenção para quem ainda não pegou o HIV, e a gente acabou esquecendo desse sentimento de solidariedade. Só que nós estamos longe de conseguir acabar totalmente com o estigma que a AIDS tem, né? As pessoas que têm AIDS ainda sofrem com preconceito, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, seja nos seus relacionamentos. Elas têm medo de se colocar, né? De ser protagonista da sua vida, de saber que tem HIV e de que as pessoas saibam disso, porque sofrem preconceito. Ninguém quer apanhar à toa, né? As pessoas se preservam. Então, esse sentimento de solidariedade precisava voltar. Nós temos os efeitos colaterais dos remédios, que não são poucos e não são fáceis de se lidar no dia a dia. Então, tudo isso é o que a gente queria mostrar no dia 1º. A AIDS é uma doença hoje crônica, a gente avançou muito em prevenção, avançamos muito na questão do preconceito, mas ainda estamos longe de uma solução. E a gente precisa, sim, continuar formando essa rede de solidariedade. A minha expectativa dessa retomada, né, do projeto, quando nós propusemos ao programa retomar o projeto Nomes, era na questão que realmente muito do que se previa, qual era o objetivo do dia 1º de dezembro, ele ficou muito perdido, né, somente na questão da prevenção. E nós queríamos relembrar que antes de prevenção, antes de medicação, nós só tínhamos uns aos outros. Que é exatamente o ano de 1995, que nós tivemos a primeira inserção desse projeto aqui em Campinas, ainda não tínhamos a medicação como temos hoje, não conhecíamos o tratamento como conhecemos hoje. Então, o que acontecia? Na verdade, nós só tínhamos as pessoas que nos apoiavam, nós tínhamos somente esse apoio. Tinha uma medicação ou outra, tinha algum tipo de tratamento, mas o básico era ter o outro como força para continuar vivendo e lutando. Como o próprio nome diz, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, e nós estávamos, nesses últimos anos, não errados, mas focando mais a outras questões pertinentes. Não que elas não devam ser, mas naquele momento nós queríamos resgatar como nós conseguimos chegar até aqui. Né? O que nos motivou a continuar, a escolher a vida e a lutar pela vida, porque muitos ficaram no meio do caminho. E o que me sustentou nesse tempo todo foi me juntar com outras pessoas e também a ser protagonista da minha história, né? Saber que um vírus pode matar? Pode, mas o que mais me mataria antes é quando eu perdesse a alegria de viver. A vontade de viver, a ter expectativas na vida, né? Então acho que isso foi o que me motivou. O programa DST AIDS, esse ano, resolveu, para comemorar o Dia Internacional da AIDS, fazer uma grande coxa de retalhos. E convidou várias entidades e instituições para estar participando disso. Cada uma ia contribuir com um pedacinho da coxa. A gente trabalha numa área de prostituição, né, na cidade de Campinas. Então, acredito que por isso o nosso centro de saúde foi um dos escolhidos para estar participando dessa atividade. Esse eu acho que foi o mais especial.
né? Por causa que, assim, antigamente, todo mundo falava dessa coxa, que teve uma coxa há uns anos atrás, né? Que eu não participei. Então, assim, você tá ali no meio foi mais emocionante. A abertura da coxa também. A coxa, acho que foi o grande diferencial desse ano, né? Que, assim, você vê os desenhos dos pacientes que você acompanha, que você vê aqui, a emoção deles de estar vendo o desenho ali mostrando para todo mundo. Foi muito legal. Para mim, a coxa significa continuar dando carinho, continuar dando atenção, né? Ser combativo contra a epidemia, não esquecer de que ela não está sossegada, ela está entre nós, e lembrar que todo mundo que deixou uma mensagem ali tem uma experiência de vida com o HIV, seja própria, seja de pessoas próximas, seja da prevenção, porque muitas pessoas que participaram são só parceiros nossos, né? A AIDS não está direto na vida deles, mas permeia a sociedade que a gente vive. Então, para mim, a coxa significou a gente se unir em torno de um mesmo sentimento, o que é muito difícil hoje em dia. Então, ela tem um impacto emocional, né, muito grande para nós que trabalhamos com AIDS, para as pessoas que vivem, porque todo mundo, por mais simples que seja a mensagem que deixou ali, estava unido no mesmo sentimento e no mesmo pensamento. Trazer de volta a coisa do Projeto Nome me fez como se eu passasse minha vida, pelo menos um período dela, limpo. Coisas foram ressignificadas para mim. Então, para mim, isso não tem assim, outro significado do que ressignificar a minha vida. Vivenciei novamente, revivi e foi muito forte. Foi muito forte, porque assim, muitas coisas eu havia esquecido, né? Então eu tive que lembrar delas. Então isso para mim foi assim um 1º de dezembro extremamente especial. Olha, eu senti uma emoção muito grande e que eu acho que há muito eu não sentia, porque eu não lembrei só daquelas pessoas para as quais eu escrevi o nome no meu pedacinho de retalho, mas eu olhei em volta na praça para todas as pessoas que estavam lá e eu sei o quanto nos custou, tanto física quanto emocionalmente, construir aquele momento, né? E o quanto de comprometimento, né, os usuários e a equipe do Centro de Referência e do Corsini, por exemplo, que estava lá, e os parceiros de grupos como Identidade, Casas de Apoio, a RNP que capitaneou tudo isso, né, que levou a gente a fazer esse projeto. Nossa, eu não sei se eu consigo quantificar a emoção. Naquele momento, eu lembrei exatamente de por que a gente está aqui, né? Que não é porque a gente é funcionário público só, né? Mas é porque a gente tem paixão por gente. Eu acho que todos nós que estamos aqui, estamos não para cumprir um horário, uma tabela, ou oferecer alguma coisa porque alguém paga imposto. A gente está porque a gente tem paixão por gente. Eu acho que isso foi traduzido naquele momento que a gente abriu a coxa. Não dá nem para descrever, né? Foi um momento assim único. Dos anos que eu trabalho, dos 15 anos que eu tenho, que eu convivo, né, com HIV e AIDS trabalhando, eu creio que foi um dos momentos mais emocionantes
para essa pessoa que é apaixonada por gente. Não somos mais passivos da história. Isso eu acho que também é uma outra coisa que a gente tem que frisar, ser dono da sua própria história, né? E como você vai construir essa história daqui para frente? Temos problemas, como qualquer outra pessoa, enfrentamos as dificuldades, temos que constantemente estar atento à situação que você é uma pessoa vivendo, mas você é uma pessoa vivendo.